Lembra no comecinho do ano quando você via isso daqui, ó? Aumento de impostos não está no nosso horizonte. Prometeu Fernando Haddad, ó. Finalzinho de março desse ano, não faz tanto tempo assim. Beleza, vamos então acreditar aí nas palavras, não vai ter aumento de imposto, fica tranquilão, né? Beleza, beleza. Aí hoje de manhã, nessa terça-feira, você resolve fazer o quê? Dar aquela olhadinha no que tá rolando nas notícias, pra você ficar bem informado. Primeira coisa que você vê na tua frente é isso daqui, ó. Brasil terá maior imposto do mundo. Isso daí é destaque em todos os jornais. Nessa terça-feira, você fica, não é possível, mas me prometeu de dedinho, promessa de dedinho, de mindinho. E agora o cara tá falando que vai ter maior. Não, não pode ser, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver isso com mais calma. Imposto sobre consumo, que a sigla é IVA, de 28,4% no Brasil, será o maior do mundo, diz o IPEA. Parece que realmente a gente foi enganado mais uma vez, né? O governo pode então ter mentido e Brasil terá maior imposto do mundo após a reforma tributária. Gostaria que isso fosse fake news, mas não é. E eu vou mostrar para você, inclusive com base nos dados do IPEA. Para quem não sabe o que é IPEA, é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma fundação pública federal vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Ou seja, a gente não está falando aqui de um partido político A, partido político B, a gente está falando de uma fundação pública federal que é vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. 28% de imposto sobre o consumo. Mas para a gente ser justo, a gente tem que comparar a alíquota de imposto sobre consumo, essa nova aí de 28 do Brasil, com outros países. Aqueles países que a gente almeja um dia se tornar, por exemplo, em questão de qualidade de vida, prosperidade financeira, riqueza, segurança, infraestrutura, tá ligado? Esses países que você olha assim, ó, fala, porra, cara, seria massa se o Brasil um dia tivesse esse negocinho também, né? Estados Unidos, Suíça, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Canadá. Por sinal, quantos brasileiros que vão morar nesses países justamente por esses motivos que eu acabei de falar, né? Quanto que eles cobram de imposto sobre o consumo? 7,4. Lembrando, nos Estados Unidos cada estado define o seu, tá? Então isso daqui é a média. Suíça, Austrália, Japão, fica ali, ó, 7, 10, chegando quase ali, 12,5. Mas também temos outros países que a qualidade de vida é extraordinária, cara. Por exemplo, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Cara, não tem como negar pra você que realmente nesses lugares você tem uma qualidade de vida sensacional. Você percebeu que o Brasil vai ser simplesmente o país com o maior imposto sobre consumo do mundo todo? E aí você tá se perguntando assim, beleza, vou pagar caro pra caramba. Mas eu vou ter uma qualidade de vida estilo Suíça? Eu vou ter uma qualidade de vida estilo Japão? Estilo Canadá, Estados Unidos? Ou Dinamarca, Noruega, Suécia? Essa pergunta, cara, você já sabe a resposta, né? Assim como todos os outros impostos que nós temos no Brasil, qual que é o retorno efetivo que tem para a população, né? Para onde que vai o dinheiro? Porque o problema do Brasil não é a arrecadação de imposto, o Brasil já arrecada muito. O problema que ninguém coloca o dedo na ferida é a eficiência dos gastos públicos. Não é o quanto a gente arrecada. Isso daí não tem problema nenhum, porque a gente arrecada pra caramba. É aonde e como nós gastamos o nosso dinheiro. Você percebeu que ninguém toca nesse ponto? Que nenhuma proposta de lei, de reforma, nada disso, toca no ponto da eficiência dos gastos? Então, em resumo, o IVA do Brasil será o maior do mundo de acordo aí com os cálculos do IPEA. Então eu vou pedir uma coisa para você que eu já pedi em outros vídeos. Enquanto os beneficiados, que vai ter gente beneficiada nessa história toda, estão aqui, ó, rindo da minha cara e da sua cara, eu vou pedir para a gente ficar bem adequado a esse cenário todo, né? A gente tem que estar realmente condizente com o que está acontecendo, com o nosso papel de trouxa, nosso papel de otário, que a gente vai colocar a nossa foto aqui, ó. Eu coloco a minha foto aqui, você coloca a sua foto aqui e a gente vai ficar abraçado junto, porque nós vamos pagar essa conta. É isso daqui que você precisa saber. Se você quiser, você já pode sair do vídeo, porque essa era a mensagem principal. Agora, se você quer entender um pouco mais os detalhes, eu vou te contar os detalhes a partir de agora. A proposta defendida pelo governo, pelas contas do Bernard App, que é o cara aí responsável pela reforma tributária, tal, dentro do governo, ele já estimava que esse imposto sobre o consumo teria uma das maiores alíquotas do mundo. Antes de qualquer mudança, já era previsto que seria bizarramente alto, uma alíquota de 25%. Beleza, mas quando a gente foi aprovar esse negócio na Câmara dos Deputados, tiveram inúmeras mudanças de última hora, aos 45 do segundo tempo já,
com as luzes do estádio apagando, na madrugada, ninguém acompanhando parado, aprovaram um monte de inclusão de segmentos, regime especial, setores favorecidos, gente que tem força com os lobistas em Brasília acabaram se beneficiando, enfim, daquele estilão brasileiro. Resumindo, tudo isso fez com que aquele imposto inicialmente previsto, que já era alto, de 25%, vai se tornar mais alto ainda, como dizem os próprios especialistas. E quando eu digo especialista aqui, cara, não é aquele cara que tenta empurrar para você uma narrativa na mídia tradicional brasileira. São realmente especialistas, como, por exemplo, direito tributário. Esses caras aqui estão alertando faz tempo. Se você está acompanhando o nosso bate-papo, que isso aqui não deve ser surpresa para você. Qual que é o primeiro problema? Não se sabe exatamente qual será a alíquota de referência. Ela será estipulada pelo Senado Federal com base nos dados de arrecadação que nunca foram disponibilizados. Olha que legal o nível de transparência. O mais próximo que temos é do AP, que eu acabei de falar, né, 25%, mas sem considerar qualquer incentivo fiscal. E com os benefícios que foram passados ali pela Câmara dos Deputados, é provável que a mente se torne sim um imposto sobre consumo mais alto do mundo. Pegar a opinião de outro especialista aqui é uma consequência natural. Conforme afirmado pelos próprios representantes dos municípios, os estudos projetavam, antes da aprovação do novo texto, uma alíquota média de 29%, muito mais realista do que aquela de 25%, entende? Você tá vendo aqui como não é bem assim? Já era alto no começo, só que eles, não é bem assim, não sei, é 29%. É cada vez pior a história, irmão. Com todas as renúncias citadas, essa alíquota média pode ser ainda mais, pode ser pior do que 29%, pelo amor de Deus. Então você tá entendendo aqui? E o mais importante de tudo, você percebeu como não é nada do que eles falaram que era pra você? O que eu vejo que isso daqui pode ocasionar, né? Independentemente de ser 29, 28, 25, é alto pra caramba. Primeira coisa é, isso daí vai ser repassado pra você, consumidor, tá? Não vai achando que as empresas vão segurar. Não vão, irmão. Vão passar para você, tá? Vai ter aumento de preços em todos os setores que forem prejudicados aí por essa reforma tributária. A gente já contou anteriormente, principalmente o setor de serviços, que é só 70% do PIB do Brasil. Então prepara o seu bolso, porque sim, você vai pagar. E aqueles caras que hoje já estão vendendo almoço para comprar janta, principalmente os pequenos e médios empresários, né, prestadores de serviço, eles não vão conseguir aumentar o preço adoidado, né, porque o mercado ali específico dele já está com problemas, ele já está tendo dificuldade com a concorrência. O que vai acontecer nesses casos específicos? Que esse cara não vai conseguir repassar o preço, né? Ele vai ter que fazer o quê? Demissão, fechar as portas, né? Porque o cara já está com uma margem irrisória. Se o cara for repassar o preço e perder as poucas vendas que ele está tendo agora, porque existem setores que estão com muitas dificuldades, já era para esse cara. Outra coisa que vai acontecer, você pode anotar e me cobrar depois, é o aumento da pejotização. Por que acontece? Imagina uma empresa prestadora de serviços, tá? A contribuição sobre a folha de salários não vai gerar crédito. Agora, se esse cara contratar uma pessoa jurídica prestadora de serviços, ao invés de ter os funcionários trabalhando para ele, aí sim vai gerar crédito. Ou seja, resumindo aqui para você, vai valer muito mais a pena você não ter funcionários, né? E você ter contrato de prestação de serviços com PJs, porque aí você vai poder gerar crédito para você usar, do que ter funcionários ali, você pagando todas aquelas contribuições e tal, e taxas que tem sobre a folha, e você não pode usar isso como crédito. Então, pode anotar, cara, vai ter mais pejotização do que já tem ainda no Brasil. Mas e o que o Haddad falou, né? Depois que o IPEA divulgou esse estudo, né, do imposto de 28% e tal, o Haddad acabou contestando o cálculo. Vamos ver as palavras aqui do ministro. Tem uma transição para ser feita, nós vamos calibrando isso de acordo com a transição, começa em 2026 com uma alíquota baixinha, para ver o impacto. É bom ter estudo, não estou criticando, mas é bom olhar as premissas para não nos assustarmos também, Haddad. Desculpa, cara, mas lá atrás você jurou, prometeu, lembra? Que não iria ter aumento de impostos. O que é tudo isso que a gente está vendo? E não é só o IPEA, Haddad. Já tivemos a Associação dos Supermercados, já tivemos a Associação lá de Comércio e Serviços. Um monte de gente está mandando a real sobre essa reforma tributária. E como é que fica a nossa confiança com as coisas que você diz? Não, veja, não vai ser assim. Você já falou lá atrás que não seria assim. E está sendo exatamente como você falou que não seria. Bom, em resumo, já expliquei para você aqui toda a situação de forma detalhada e agora eu quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, sobre essa maravilha de saber que o Brasil é número 1, ranking primeiro lugar, Brasil, Zeus, em imposto sobre consumo no mundo. Escreve aqui embaixo nos comentários, porque eu já falei demais e, inclusive, eu já tô ficando meio nervoso aqui no vídeo de hoje. Então a gente vai se ver no próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.